Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Desbloqueando o Salesforce, um podcast onde a gente conversa sobre como desbloquear todo o potencial do Salesforce na tua empresa e assim passar a aumentar o teu faturamento. Estou aqui com o nosso expert em Salesforce, o Ariel Salesforce, na rede social. Beleza, Ariel? Como é que tá? Beleza, tudo certo. E Tudo contigo? tranquilo, tudo numa boa. E hoje a gente vai falar sobre como impulsionar as vendas e a produtividade através do Salesforce. E aí eu já te saio com essa pergunta, Ariel, como é que a gente faz para impulsionar as vendas e aumentar a produtividade com o Salesforce? Boa. Eu pensando assim, eu imagino em dois principais pilares que vão impactar diretamente nesses pontos de leads, conversão, né? Tipo, aumentar resultado e aumentar a performance, que se baseia em integração e automatização. Acho que são esses dois pontos. Porque, assim, uma coisa que a gente vê no dia a dia das empresas, dos nossos clientes e leads ali que a gente conversa, os maiores desafios deles estão em trafegar o dado entre todos os sistemas, né, que eles têm, que eles possuem. Então, daqui a pouco eu tenho um sistema para os meus canais digitais, eu tenho um sistema para o meu e-mail marketing, eu tenho um sistema para minhas landing pages, para as minhas campanhas de anúncio, e isso não conversa, não está 100% integrado, não se conversa, e aí tem muito gap, muita informação perdida no meio do caminho, muita informação inconsistente, muita duplicidade e por aí vai. Então, a integração, ela dá muita sinergia pro teu processo, assim, sabe? Eu gosto de falar que nesse R ali a gente, como é que é o termo? Em casa de ferreiro, espeto de prata, porque a gente usa o Salesforce, né? E tem tudo isso integrado. Então, no momento que eu tenho as campanhas de marketing já integradas com o Salesforce, meu lead já cai diretamente no CRM, que já cai para o meu SDR prospectar. E isso, no final das contas, ali, até quando vai crescendo a operação do time, no final, a soma desse ganho de performance, ela é bem significativa no final das contas, né? Então, esse pilar de integração e automatização, né? Então, pô, que tarefa que é repetitiva, que é manual, que o meu vendedor, que o meu pré-vendas não deveria estar fazendo, e é totalmente substituível por uma automação, por uma IA hoje em dia, né? Tá muito forte isso. Então, daqui a pouco, pô, ele não tem que ficar gastando tempo montando um script de prospecção. Cara, bota um plug numa IA ou pluga num template, alguma coisa assim, que tu consiga já dar mais escala e mesmo assim não perder ainda um pouco da personalização, né, das coisas. Tarefas repetitivas, lembretes também para fazer follow-up e tudo mais. Esses touch points com o teu cliente, eles fazem com que também a tua taxa de conversão seja maior, né? Então, acho que eu diria esses dois principais pilares aí, integração de dados e automatização de tarefas. Sim. Pra gente, indo para essa parte de gestão de lead ali, hoje, dentro do Salesforce, tu consegue, eu vou te dar um exemplo, tá? Mas é uma curiosidade minha mesmo. Uhum. Por exemplo, entrou um lead, vai pro teu time lá de SDR, vai pro time de vendas, pro time comercial, certo? Ali dentro do próprio Salesforce, por exemplo, se ele for fazer um contato via discador, por exemplo, ou se ele for fazer um contato via WhatsApp, todo esse processo já ele é integrado dentro do Salesforce ou não? Ele é externo e o teu time comercial que precisa colocar depois o feedback. Tu consegue ver a ligação, tu consegue, de repente, até gravar a ligação para te entender onde é que tá o gap, por que não tá fechando, alguma coisa assim ou não? Tem, sim. Boa. Esse é um ponto bem bacana, porque isso é um outro ponto que gera muita produtividade, realmente, né? Muita eficiência para o teu time. É no momento em que tu tem isso ou tudo dentro do mesmo sistema. Então, hoje a gente não tem tudo dentro do Salesforce, mas porque isso, cara, evita do cara ter que trocar de sistema e mexer, etc. Mas a gente conseguiu integrar tudo. Então, todas as ferramentas alimentam o CRM. Então, eu não tenho essa redundância de ter que ir lá e cadastrar no Salesforce. Então, por exemplo, o lead entrou no meu CRM, eu já consigo disparar ali, ele já integra e já manda para os meus SDRs, que eles usam uma ferramenta para prospectar e aí fazer a ligação, e aí ela fica gravada, a ligação, então a gente consegue acompanhar.
dentro do Salesforce ou uma ferramenta externa? Uma ferramenta externa. Isso. Uhum. A Salesforce tem um produto para isso ali, mas o nosso processo, a estruturação da máquina de vendas ali, que é o nosso parceiro que a gente contratou, eles têm muita expertise numa outra ferramenta, a gente quis seguir por esse caminho, nesse primeiro momento, mas já está no nosso radar migrar tudo para dentro do Salesforce, fazer a ligação de dentro do Salesforce, dos touchpoints todos de dentro do Salesforce. Hoje, então, são duas ferramentas separadas, porém que elas se comunicam bidirecionalmente. Então, eu tenho... O lead entrou no Salesforce, eu mando dados para essa outra ferramenta e eu recebo dados de volta dessa outra ferramenta. Tu consegue fazer toda a gestão dentro do próprio Salesforce. Isso. E automática, né? Não preciso importar, que às vezes a gente fala importar e exportar, tem que ir lá exportar e importar no outro. Não, isso daí é uma comunicação dinâmica ali, automatizada. Então, os SDRs fazem a prospecção, eles fazem os touchpoints, eles fazem as ligações. A gente tem tudo isso registrado e no momento em que eles finalizam o lead, a partir da prospecção, falando, ele volta para o Salesforce e dá o direcionamento. Esse lead foi perdido, ou esse lead não, esse lead foi qualificado, gerou reunião, aí eu consigo marcar, inclusive, os eventos. Então, ele já gera lá, foi marcado reunião, a reunião está agendada para tal dia, isso já está uma atividade para o vendedor dentro do Salesforce. Então, isso já fica tudo automatizado. E aí, já está no meu funil. Eu já estou lá na etapa de qualificação pelo comercial, por vendas, né? Pelo time de vendas. E não mais em qualificação por pré-vendas. Então, são etapas do funil que vão evoluindo automaticamente conforme o pessoal vai trabalhando. E aí, a gente, no final, tem um dashboard gerencial para ver quantos leads entraram, quantos desses leads que entraram foram trabalhados, qual o tempo médio de tipo, o SLA desse lead ali, quanto tempo que foi dado o devido atendimento para ele. A partir disso, quantos desses leads viraram leads qualificados, viraram leads aceitos, geraram oportunidades, aí é toda a visão do funil. Sim, e de onde está vindo a captação do lead que converte, também tu consegue ter esse mapa dentro do... Isso aí. O Salesforce, ele gera dashboards ali para ti, para tu ter esse controle visual. Sim, a gente está trabalhando nesse painel, isso que eu falei é um dashboard mesmo dentro do Salesforce, que a gente olha os leads, oportunidades, quem virou cliente, né? Então, todas essas informações, elas são agrupadas nesse dashboard para a gente saber quantos leads entraram por X período, né? Mês a mês, desses leads por quais canais que vieram, desses canais quais vieram qualificados, quais não vieram, qual a nossa taxa de conversão, qual o montante em reais ou em propostas que a gente tem no pipe hoje, no funil ali para trabalhar. Então, isso dá uma capacidade ali de tomada de decisão, né, e uma visibilidade muito boa para o processo. E aí a gente consegue ver, por exemplo, num cenário onde eu tenho 100 leads que entraram, desses 100 eu consegui gerar reunião com 20 e aí eu mandei 2 propostas. Pô, 20 reuniões, 2 propostas. Eu tô com um gap aqui, sabe? Minha taxa está muito baixa. Então, daqui a pouco, como que eu consigo otimizar isso, sabe? Alguma coisa nesse sentido. E... hoje eu vejo, com esse painel eu consigo ver que, por exemplo, no momento em que a gente agenda a reunião para mandar proposta, a taxa tá lá em quase 80%, sabe? Então tá bem assertivo. Pô, isso vai te dando sinais, né, da tua operação. Também tem outras etapas em que tá bem baixo, aí eu consigo ver, pô, mas por quê? Daqui a pouco, assim, da proposta para venda baixou um monte. Minha taxa está baixa. Por quê? Quais são os motivos de perda? Aí eu começo a entender ali no meu CRM. Essa oportunidade foi perdida porque foi despriorizada, eles querem fazer ano que vem, ou eles aceitaram uma proposta mais barata da concorrência, alguma coisa assim. Isso tudo vai ser um insumo depois para tua estratégia de vendas, né? De como que tu consegue contornar essas objeções, trazer mais valor pro teu serviço ali, para que ele não simplesmente escolha pelo preço ou pelo que quer que seja. Dá uma trava-língua. Cara, e me diz uma coisa, como é que o Salesforce, como é que a gente consegue adequar, por exemplo, ele a empresas diferentes, tá? Por exemplo, tem uma empresa que vende serviços, outra vende produtos, outra empresa tem franquias, tem um formato de franquias, e aí os canais de venda, eles acabam muitas vezes se confundindo, né? Porque uma franquia, por exemplo, o lead que entra para uma franquia pode entrar para outra, e como é que dá esse cruzamento de dados ali e tu
não acabar um vendedor atendendo 10 vezes, tipo, 10 vendedores atendendo Prospectando o mesmo lead. cara, né? Exatamente. Cara, essa pergunta é muito boa, porque dá a oportunidade da gente trazer o benefício de usar o Salesforce, tá? Coisa que em outro CRM tu não vai conseguir. Ou tu vai ter um custo muito alto. Por quê? Assim, a gente tem vários casos ali, V4 Company é uma, Porto Belo, Stara, que eles têm esse modelo de franquia, tá? Então, a força de vendas meio que capilarizada, né? E aí, nesse sentido, eu tenho a funcionalidade das comunidades, né? As licenças de parceiro, tá? De representantes. Isso daí é uma vantagem muito bacana do Salesforce em relação à concorrência, porque no momento que tu vai contratar um HubSpot, um Pipedrive, sei lá, outro CRM, e tu quer, por exemplo, tu vai querer utilizar essa força de vendas para todas as tuas franquias e toda a As rede, lojas, né? cara, tu vai contratar o quê? 3.000, 4.000 licenças, né? Dependendo da quantidade, porque é muito usuário e tal. Isso pode ficar um custo bem alto. E aí na Salesforce eles viram eles têm uma possibilidade de contratar a licença de representante, que é o parceiro. São franquias, representantes de vendas, etc. E tu dá acesso para eles ao teu Salesforce, mas ao que tu quer que ele veja. Então eu consigo dizer, cara, ele só vai ver os leads. Ele só vai ver os leads dele. Ele só vai ver as oportunidades dele, as vendas dele. Beleza, isso tudo é configurável. E aí o bacana, e eles acessam isso via um portal, uma comunidade, que chamam. Então parece que é um sistema diferente, mas o bacana disso tudo é que é a mesma base de dados. Já tá sempre. Não é nem integrada, porque é de fato a mesma base. Entendi. Então, o que acontece? Acaba que a tua matriz tem toda a inteligência comercial de todas as franquias, tá tudo centralizado. Então, para tomada de decisão, para gerar dashboards, relatórios, etc., tá tudo centralizado. Tu consegue ter uma visão macro. Eu quero ter uma visão só dessa franquia. Consegue, mas eu quero ver toda a minha rede, como é que tá. Então, também consegue. E isso com um preço de custo bem mais em conta. As licenças, elas ficam bem mais baratas do que a licença padrão do Salesforce, a licença de representante. Tem algumas limitações e tudo mais, mas atende muito em todos esses cenários aí, que V4, Stara, Porto Belo, atende muito bem, sabe? E aí é bacana por causa disso, assim, tu capilariza, tu distribui, centraliza a tua inteligência comercial, porém tu tá centralizando a informação, o dado, e aí tu consegue tomar decisões melhores. Então isso, como estratégia de crescimento para as empresas é muito valioso, sabe? E na V4 o pessoal ali tá com uma expectativa muito, muito grande, assim, realmente de boom de resultados mesmo, de vendas, cara, eles têm um resultado muito bacana já tendo um time interno de vendas no momento em que tiver em sinergia todas as franquias utilizando Salesforce e tudo mais, vai ser um passo, um degrau acima, assim, que eles vão ter de maturidade comercial e de tomada de decisão com base em dados. É como se tu gerasse um portal, então, para a empresa, é isso? As tuas franquias vão interagir através de um portal, Exato. mas esse portal é uma visão diferente do próprio Salesforce. Todo o sistema é do Salesforce. Isso Entendi. aí. E daí, inclusive, ali dá pra fazer várias coisas. Dá pra até abrir chamados, casos de suporte, tudo mais. Então, tu consegue até prestar atendimento pra tua franquia pelo portal de forma automatizada. E isso cai pro teu time interno de atendimento depois. Óbvio, se tiver a licença de atendimento, né? Daí a gente tá falando já de outras licenças. Mas isso dá uma possibilidade de fazer muita coisa, entendeu? Sim. Até essa questão na V4 a gente tá colocando, eles vão conseguir, a própria franquia vai poder usar o discador também para fazer a ligação, e a ligação vai ficar gravada, a matriz vai poder escutar a gravação e tudo mais. Bom. Então eles vão ter todas essas informações no portal dele lá de franqueado. Pois é, porque tu consegue. A pergunta quando eu fiz ali da questão do discador é porque é comum numa equipe comercial tu ter, por exemplo, sei lá, de 50 vendedores, 10 ultra performam, 20 performam ok na média. E o resto ali, às vezes, tem o 10 ali que não performam nada. E aí, tu consegue ter acesso a uma gravação de ligação, eventualmente fechamento, alguma coisa, para tu começar a entender e o gestor dessa equipe, ele conseguir atuar exatamente dentro da dificuldade
Sim. do vendedor ali, no caso, na ponta, né? Perfeito. Bem interessante. A gente tem a possibilidade, consegue escutar, tanto que a gente tem as dinâmicas de roleplay, né, internas ali no nosso time de pré-vendas, que a gente pega uma gravação aleatória, algumas ligações e vai escutando e vai vendo, ó, essa aqui tu não conseguiu contornar essa objeção, aqui a gente tem esse script aqui para contornar essa objeção. Aí a gente vai ajustando, né, vai treinando, vai tendo esse aprendizado. Mas também tem outros indicadores de performance, a gente consegue ver a performance de cada um. Então, por exemplo, todo mês a gente tem um número de atividades diárias que precisa ser cumprido. Cara, que atividades são essas? Adicionar algum lead no LinkedIn, mandar uma mensagem, fazer uma ligação, mandar um e-mail. Então, isso tudo, a ferramenta traz, o SDR ele não precisa se preocupar. Ele só vai clicando lá, executar a próxima tarefa. Me dá a próxima tarefa. Show. Aí ele vai focar exatamente naquilo que ele tem que fazer. E o sistema só fornece todas as informações ali e deixa tudo prontinho para ele. Isso eu ia perguntar também, porque a gente fala muito sobre a questão de, lógico, Salesforce, do que eu consigo compreender, assim, quando a gente conversa, cara, é a maior inteligência de dados, assim, né? De tu, pegar aqueles dados ali e tu consegue direcionar a tua empresa para onde tu quiser, centralização de dados, né? Mas e quando a gente fala da ponta do time de vendas lá embaixo, já que a gente tá falando de performance aqui em vendas mesmo, por exemplo, eu consigo criar um mapa para seguir já dentro do próprio CRM, por exemplo, entrou um lead, e ali dentro do CRM, ele abriu, a primeira etapa, tipo, liga ou manda essa mensagem aqui. E aí ele vai e faz o disparo da câmera, tu ir criando um passo a passo ali, pelo menos mínimo, né, para ele avançar, ou de repente com algumas variáveis também, o lead não quis, ou tá em dúvida. Dispara tal mensagem em tal dia. Sabe, alguma coisa nesse sentido, porque a gente, na minha empresa, a gente tem, o lead não responde, a gente tem uma última mensagem que a gente manda, sabe? Tipo, esse é o meu último contato. Estou entrando em contato porque tentei várias vezes contato com você e passo a entender que não nos contratar, que nos contratar não é uma prioridade, ou não nos contratar, mas, tipo, aumentar as vendas do seu negócio não é uma prioridade. O valor que tu gera. Isso, exatamente. Não é uma prioridade para você nesse momento. Fico à disposição para quando. E aí a gente consegue aumentar, tipo, 30% dos leads retornam aquela mensagem. Então tu reativa 30, sabe? Sim, é aquela de, como é que se chama, de deal break, a mensagem de deal break. Cara, isso é bem bacana esse ponto, porque tem um produto da Salesforce, isso é bem conhecido também, tipo, tem várias ferramentas para isso que a gente chama de ritmo de vendas, né? Cadências e tudo mais. Então, a gente consegue customizar isso, por exemplo, e inclusive tem um nível de customização bem bacana, no sentido de, até no próprio exemplo da SR, eu tenho o lead que vem de inbound, veio do Google, veio do, sei lá, Meta Ads, alguma coisa assim. E eu tenho um lead de prospecção, tipo, fria, né? E eu tenho um lead de evento, por exemplo. Beleza, eu tenho esses 3 tipos aqui. Quando o meu SDR vai qualificar esses caras, quando ele vem pelo inbound, é uma cadência totalmente diferente. É o cara que levantou a mão, sabe? Ele tem um nível de consciência, ele tem uma dor, ele já tem ciência da dor. Ele vai vir buscar. Eu vou fazer alguma qualificação para ver se é o meu ICP ali, se ele se enquadra. E bora acelerar. Não precisa adicionar LinkedIn, não precisa mandar e-mail, fazer nada, cara. Liga pro cara, vê qual é a dor, marca a reunião com o especialista e vamos gerar proposta. Então, um ciclo mais curto de prospecção e qualificação. Agora, quando eu tô num cold call, cara, o louco, talvez a pessoa nem saiba que ele tem um problema com o Salesforce ou com o CRM que ele tem atualmente. Então, a cadência é outra. Aí a gente consegue montar uma cadência de atividades ali, que é primeiro, daqui a pouco, adicionar esse cara no LinkedIn, mandar um e-mail para ele, mostrando quais os benefícios que o Salesforce ou a consultoria pode gerar para ele, né? E aí, para aumentar o nível de consciência dele, ou pelo menos trazer esse senso de que ele tem um problema, uma dor para ser resolvida e que a gente consegue resolver. Então ali os touchpoints são muito mais constantes e numa janela de tempo mais alargada, assim, né? Mais alongada. Então a gente consegue ter toda essa forma de
de customização, assim, de parametrização até conforme o canal que ele vem, ou até o público que a gente está lidando, daqui a pouco é um segmento específico que tem outro tipo de atividade. Então isso tudo dá pra gente configurar ali na ferramenta de ritmo de Sim. vendas. Cara, e como que o Salesforce suporta o crescimento das operações ali de venda sem comprometer a eficiência do processo? Uhum. Cara, o Salesforce, ele hoje é líder de mercado no CRM há 17 anos seguidos. Então eles já vêm com uma bagagem boa. E assim, o ambiente dele é altamente escalável, tá? Ele usa muitos limites de governança e tudo mais. Ou seja, o que que eu quero dizer com isso? Um linguajar mais técnico. Daqui a pouco eu tenho entrando no meu CRM 1.000 leads por mês. Daqui a pouco eu tenho 1 milhão de leads por mês entrando. Cara, daqui a pouco vai ter muito CRM de mercado que não vai aguentar. Uhum. Mas o Salesforce ele trabalha então com com um conceito mais técnico aí dos limites de governança, os tenants, que são serviços dedicados, onde tu tem um ambiente compartilhado, um ambiente bem robusto, um servidor robusto, onde tem várias empresas que utilizam, consomem desses dados. E aí, conforme vai aumentando a tua escala de número de licenças, de demanda, volume de dados que tu vai tendo, eles vão expandindo essa capacidade de processamento. Óbvio que tem custo nisso, né? Não é de graça. Por exemplo, tu vai ter que aumentar o teu tipo de licença, ser uma licença um pouco mais premium, alguma coisa nesse sentido. Porque é recurso computacional, que eles têm um custo e tem que arcar com esse custo, não adianta, né? Mas assim, ele é preparado para a tua escala de crescimento. É basicamente, tu não precisa fazer nenhuma migração, não tem nenhum transtorno. É basicamente questões de licenciamento mesmo. E aí, e volume de dados de transação, cara, ele já está preparado para atender milhões e milhões de registros, uma escala muito grande, assim, sabe? Tanto que empresas, grandes empresas, né, o nível de transação de milhões, bilhões de dados, todos utilizam, né, muitas utilizam Salesforce e tudo mais. Salesforce domina bastante esse mercado, né, de enterprise e consegue dar conta, assim, de um processamento bem grande, né, de dados. E um outro ponto aí não só em questão de volume, de dados e etc., é a questão de como gerir esses times, esse licenciamento. Também tem muita possibilidade de automação e fazer controle de times, sabe? Por exemplo, eu tinha um time de um SDR, agora eu tenho 10 SDRs. Como é que esses caras vão trabalhar, como é que eles não vão se peixar, se conflitar ali no dia a dia. A gente consegue criar automações, regras de, por exemplo, eu vou distribuir um lead X para um para um time, para fazer algumas automações, delegar isso para o software. Uhum. Então, para que ele tome a decisão e consiga ficar orquestrando qual demanda eu vou passar para qual time. Isso também para o time de atendimento é uma funcionalidade bem bacana que a gente gosta de falar, fugindo um pouco da venda aqui, mas da pós-venda, né? Uhum. Às vezes eu tenho um tipo de atendimento, um suporte que eu tenho que dar para um cliente, e eu tenho um time determinado que sabe proceder com aquilo. Daqui a pouco, eu preciso atender um cliente do exterior, vai ter que falar inglês, ou eu tenho que fazer algum tipo de manutenção muito específica, que tem que ter um curso, tem que ter uma especialização. Eu consigo fazer esse roteamento de suporte por habilidades, né, dos times ali. E aí o próprio software vai delegando para a pessoa correta. Show. Cara, isso daí me trouxe, o que tu falou me traz para uma pergunta bem polêmica, assim, eu acho, mas, e talvez não tão fácil ou fácil de responder, mas é quando tu pega e diz, talvez tu vá ter que ir para uma licença mais premium, alguma coisa assim. Ah, já ouvi algumas vezes falar que o Salesforce é muito caro. É caro usar Salesforce, o Salesforce é muito caro, muito caro, muito caro. E aí eu te pergunto, e aí, o Salesforce é ou não é uma ferramenta cara? Ou é cara, por que é caro e por que vale a pena pagar caro por ela? É a pergunta de US$ 1 milhão, assim, mas eu vou dar a resposta de consultor mesmo. Depende. Depende do momento da tua empresa, tá? Isso é bem importante, realmente. Eu acho que isso é um grande influenciador na tua decisão. Depende do momento da tua empresa. E depende de como tu contrata, de como tu compara ele, sabe? Porque assim, o Salesforce, comparado com outras ferramentas, tipo, sei lá,
HubSpot, Pipedrive, como outros CRMs, tem 1 milhão, né, por aí. E quando tu compara CRM por CRM, ele normalmente ele vai ser um pouco mais caro. E já há um pouco de controvérsias. Eu estava conversando com um cliente da HubSpot lá que eles estão trabalhando muito forte no desconto, dando 70, 90% de desconto nas primeiras mensalidades. Sim. Só que um custo depois, passando disso, bem alto. Tanto que o cara estava falando para mim, ele disse assim, cara, se eles não me manterem o desconto, eu vou ter que cancelar, porque eu não vou pagar. Não tem como. Muito caro. Mas gera um transtorno absurdo tu ter que trocar de CRM de novo, né? Então depende da ótica, de como, do que tu tá comparando. Então, assim, CRM por CRM, sim, vai ser uma das licenças mais caras, assim. Porque é o que eu falei. Olha, tem 17 anos de liderança de mercado de CRM, de conhecimento embarcado aí, sabe? Então tem um custo isso, né? Toda essa bagagem, toda essa funcionalidade, a performance, a escala, né? Isso tudo já está suportando um grande volume de dados. Então, cara, se tu é uma empresa que daqui a pouco tu tem um crescimento bem significativo, exponencial, daqui a pouco já faça mais sentido tu começar a olhar mais cedo para já ir estruturando isso bem, para não ser tão traumático depois lá na frente. Sim. Mas daqui a pouco tu tá num momento que tu tá muito pequeno ainda, eu já acho que realmente, cara, eu direcionaria para ir para outro CRM mesmo, Sim. tá? Porque é uma escada, né? É um momento, assim, tu vai subindo degrau a degrau. Se eu fosse dar um sinal de que precisa trocar para um CRM mais robusto, é quando e isso os donos de empresa eles não têm essa ciência normalmente, essa consciência de que às vezes eu tô comprando a ferramenta mais barata ali que atende, fazendo bem o feijão com arroz ali que eu quero, e aí eu começo a ter 1 milhão de ferramentinhas que vão fazer aquele coisinha específica, e eu tenho elas, o custo delas somadas, daqui a pouco já extrapolam eu ter isso tudo dentro do Salesforce. E eu não tenho nada delas integrado. Nada, nada, nada. Eu tenho que importar e exportar manualmente, ou às vezes não tem nem essa possibilidade, ou às vezes eu tenho que plugar um integrador, e aí é mais um custo. E esse integrador, cara, no momento em que crescer, vai engasgar. Vai, não é às vezes, vai. É questão de quando. Não foi feito para grande escala. E se tu vai contratar, tem outras ferramentas ali, a gente conheceu a... Não, putz, me fugiu o nome da empresa. Mas tem uma empresa que ela se posicionou no mercado para ser concorrente concorrente entre aspas, fazer coisas parecidas como a Zapier faz, esses integradores. Albato também, mas é uma outra empresa, só que eles focaram em mercado enterprise, para eu dar vazão, tipo, ter escala para milhões de registros, não ter oscilação, não ter esse engasgar aí. Mas, assim, em linhas gerais, vai ser mais esse custo de uma ferramenta que talvez ainda não te atenda à tua demanda. Então, no final das contas, além dos custos de um monte de ferramenta, dessa ineficiência, o quanto tu tá deixando na mesa de oportunidade. E aí, se tu for analisar tudo isso, talvez não seja tão caro assim. Entende? Cara, eu vou te dizer assim, da visão que eu tenho de mercado, eu vejo muito mais médias e grandes empresas migrando para dentro do Salesforce do que empresas médias e grandes saindo do Salesforce. Esse é um ponto que me faz pensar bastante. Pô, ele é mais caro, mas se fosse ruim, tipo, ou se não valesse a pena pagar o preço dele, grandes empresas estariam saindo dele e indo para outro, né? Exato. Porque não faz sentido. Se ele não está ajudando a tua empresa, tu não vai manter ele ali. Outra situação é o seguinte, e eu vejo assim, a migração de CRM é traumática, é muito traumática. Eu já tive imobiliária e quando a gente mudou de CRM dentro da imobiliária, pensa, toda a carteira de imóveis, os leads até eram de menos, entendeu? Mas a carteira de imóveis, toda ela, cara, deu um bug, não puxou todas as fotos. Tu imagina eu ter que cadastrar ali, sei lá, de 400 imóveis, todas as fotos diferentes. Eu nem tinha mais muita foto, sabe? Sim. Então foi bem traumático, assim. Então migração de CRM é traumático. Mas eu me lembro que a gente chegou um momento que a gente não olhava mais para preço. Eu não tô olhando para preço, eu tô olhando para o que me atende,
né? E eventualmente, muitas vezes a gente olhou para preço e aconteceu muito de, vou olhar para preço para tomar a decisão de contratar uma ferramenta, não só CRM. Tô passando por isso entre Albato e Zapier ali também agora, nesse momento, porque contratei o Albato por preço. Até então vinha me servindo muito bem. Cara, fiz uma segunda contratação do Albato agora, tá dando um pau absurdo que o Zapier nunca deu. E o Zapier é mais caro. Confesso que tô na dúvida se não vale a pena pagar mais caro, sabe? Então é aquela coisa, não é preço, cara. Às vezes o quão burocraticamente aquilo ali afeta a tua empresa, né? O quanto no longo prazo aquilo vai servir para tua empresa, né? E o quanto também a tua prática com CRM vai te favorecer. Então, assim, analisando uma média de mercado, o Salesforce, as grandes empresas estão utilizando ele. Ou seja, a minha empresa vem numa estatística de crescimento. Eu vou chegar próximo daquelas empresas ali. Cara, então talvez eu já deva ir me direcionando para lá. Por quê? Porque quando eu chegar lá, eu já tenho uma familiaridade com o CRM, eu não tenho mais aquela coisa de ter que reaprender um outro CRM. Imagina minha empresa de 60 ou de 600. 60 aprenderem um novo CRM é uma coisa, 600 aprender um novo CRM é outra, né? Então, que é a melhor ferramenta a ser seguida, eu acho que a gente não precisa nem mostrar depoimentos de clientes mais falando, sabe? Mas eu acho que a questão é quando tu vai contratar o Salesforce. Sim. Sabe? Não, é que nem vai engasgar, é quando vai engasgar. Mas eu acho que a questão também não é se eu devo contratar, é quando eu vou contratar. Porque se a tua empresa vem num crescimento e tá se direcionando para a tua operação ficar tão robusta quanto o Salesforce se comporta ali, cara, já é interessante ir migrando, eu acho, do que eu percebo, para quando chegar lá naquele nível, tu não sofrer as consequências de uma migração de CRM com 600 colaboradores ali dentro. Isso é uma coisa bacana da gente ser parceiro, é porque a gente já começou com o CRM deles, né? Então eu não vou ter esse problema de migração. Óbvio, a gente optou por algumas ferramentas externas ali no nosso início da prospecção e tudo mais, mas a gente já está planejando nesse nosso planejamento de 2024, a gente já está colocando no orçamento para aumentar o número de licenças, aumentar o número de funcionalidades lá dentro dos produtos dentro da Salesforce para a gente começar a fazer atendimento lá por dentro, a gente fazer onboarding, fazer a prospecção lá por dentro, ter as gravações, tudo isso lá dentro. Eu vou te interromper. Mas o que te prejudicaria estar fora, seguir fora? É que hoje, assim, o cenário que a gente tem hoje da integração, ele não é ruim, mas eu não tenho, por exemplo, a visão por exemplo, o SDR, ele não tem a visão do todo que está lá dentro do Salesforce, ele está só com a visão da prospecção dele lá dentro, entendeu? Entendi. Então eu consigo trazer para dentro do mesmo sistema, todo mundo vai utilizar o mesmo sistema, eles vão ter acesso a informações semelhantes, eu posso configurar isso, mas para eles terem visão até do impacto do trabalho, do que está sendo feito, é um passo a mais ainda. A integração já está ótima, é muito melhor do que ter os sistemas não se comunicando, mas eles dentro da mesma ferramenta ali em sinergia vai ser um passo extra. Um enriquecimento de dados daí pra galera. A galera consegue ter essa visão mais ampla. Show de bola. Cara, e se a gente fosse elencar assim, ó, cara, o passo a passo, ó, os 3 pilares para tu manter uma produtividade e venda em alta performance ali dentro do Salesforce. Quais são os 3 pilares que precisam estar alinhados ali para quem talvez esteja ainda com dificuldade nisso? Eu acho que, assim, o primeiro passo é medir a tua operação hoje, né? Porque às vezes a gente quer, como é que eu vou ter performance e eu não sei qual é a minha atual. Então, caso para quem não está nessa fase de saber a sua performance, a primeira coisa é medir os principais indicadores da sua operação. Quantos leads eu estou conseguindo botar para dentro de casa, quantos desses leads estão sendo qualificados, né? Quantas reuniões estão sendo agendadas, quantos negócios eu estou fazendo, qual a taxa de conversão e tudo mais. Então, medir o teu processo atual é importante para tu conseguir melhorar ele, né? Se não mede, não tem como melhorar.
Então esse é o primeiro ponto. Acho que focar muito em processos, então a partir de também medir, tu vai conseguir ver quais são teus gaps. Daqui a pouco o gap está sendo por não ter um processo bem definido, né? As cadências, daqui a pouco, cara, eu fazer um follow-up de acompanhamento ali, eu fazer um acompanhamento de uma reunião que eu fiz, de uma proposta que eu mandei, que eu apresentei. Então, indicadores, processos e aí por último, tecnologia. Né? Então, no momento em que eu estou medindo a minha operação, eu tenho domínio dos meus números, eu tenho processos bem estruturados e que estão sendo constantemente melhorados com base nesses números, eu consigo achar uma fórmula boa, ter bons resultados e aí com isso escalar com tecnologia depois, né, no final. Aí colocar automatizações, colocar um software que consiga ser mais proativo, gerar, usando IA generativa e tudo mais, um monte de coisa, para a gente conseguir ganhar daí na ponta da performance ali de retrabalho, de atividades repetitivas. Acho que esses três eu colocaria. Show de bola, show de bola. E se tu assistiu esse podcast até aqui, já deixa o teu like, te inscreve aqui no canal, comenta o que tu achou do assunto que a gente trouxe, qual dificuldade tu tá tendo com o Salesforce hoje. Lembrando também de favoritar no teu streaming favorito, caso tu esteja ouvindo no Spotify, Deezer ou algum outro streaming que tu utilize. Favorita nosso podcast. E lembrando de seguir o Ariel Salesforce e SR Consulting. Manda aí, como é que faz pra galera entrar em contato com vocês, Ariel? Boa. A partir do site srconsulting.io ou .io é o nosso site. Nossas redes sociais também é a mesma coisa, @srconsulting.io. E caso queira seguir aí... Na verdade, eu estou gerando mais esse conteúdo agora no LinkedIn. Então, Ariel Dornelles no LinkedIn ou @o Ariel Salesforce no Instagram. Fechou, então? Então, até o próximo episódio do Desbloqueando Salesforce. Um abraço. Valeu!